E o que seria então a técnica para a gente conseguir identificar essa crença do paciente? É o que eu chamo, que a maioria das pessoas chamam, né, da TC, de seta descendente ou flecha descendente. A seta descendente nada mais é que uma série de questionamentos para ajudarmos aí, através da descoberta guiada, o paciente expressar a sua crença central que está ativada naquele momento. Então, utilizando de maneira eficiente aí a seta descendente, ou seja, esses questionamentos bem focados para ajudar nessa descoberta guiada, a gente não precisa então ficar dependente do paciente expressar essas crenças como se fossem pensamentos automáticos, e também não corremos o risco de pegar uma crença que não tem nada a ver com o funcionamento atual dele, que trouxe ele ali na terapia. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes o paciente vem na terapia por conta de um problema específico, por exemplo, porque eu não consigo me relacionar direito, eu sou uma pessoa muito agressiva, por exemplo. Tá. Ele vem por conta desse problema, ele demonstra várias situações envolvendo esse problema, então você monta vários modelos cognitivos daquele problema, dele não conseguindo se relacionar direito, dele sendo agressivo, dele sendo grosseiro, coisas nesse sentido. Mas de repente aparece uma crença de ser não amado, por exemplo. Talvez essa crença tenha a ver, né? Eu não sou amado pelos outros, por exemplo. Talvez essa crença tenha a ver com o seu comportamento ali de ser agressivo com os outros, mas talvez não tenha a ver. Então, se a gente tem acesso a uma crença que não foi realizado, né, não foi alcançado por conta, às vezes, da seta descendente, às vezes a gente cria ligações que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aí eu tenho uma situação, aí apareceu essa crença em uma outra situação que o paciente trouxe, que você descobriu de outra maneira, e você acha que tem ligação. Então faz sentido ter essa ligação, mas às vezes não tem essa ligação. Você fazendo a seta descendente, você consegue, dentro da situação, daquele momento, de um modelo cognitivo do paciente, explorar mais e descobrir a crença associada aquela situação. E aí fica muito mais preciso, você se torna muito mais assertivo aí na identificação da crença relacionada com aquele problema do paciente, tá bom? Então a seta descendente vai ajudar muito nesse processo aí do paciente. Então, os motivos de utilizar a seta descendente é isso, ela vai ajudar então de forma mais direcionada a reconhecer as crenças disfuncionais no seu paciente, sem precisar depender da espontaneidade dele. Ao mesmo tempo, vai te ajudar a ter acesso às crenças de maneira mais rápida, logo nas primeiras sessões com o paciente. Você não vai ficar esperando aquilo. Você vai simplesmente chegar, apareceu uma situação, várias situações que acabam se repetindo, modelos cognitivos que se repetem, tipos de pensamento, temas de pensamento, tipos de comportamento que se repetem. Tem alguma coisa aí. E aí eu posso fazer o uso então da seta descendente para tentar identificar uma crença que tem ligação com essas situações. E aí vai me ajudar a identificar o esquema de funcionamento negativo daquele paciente, tá? Como que é o jeito certo, né, a maneira de usar a seta descendente ou a flecha descendente? Como eu comentei, é realizar questionamentos para o paciente, é ir realizando questionamentos baseados naquele pensamento que ele trouxe para a gente. Então, o paciente tem um pensamento específico sobre uma situação e a gente vai questionar, fazer perguntas muito específicas, fazer perguntas como: se esse pensamento for verdadeiro, o que isso diz sobre você? Ou, se essa situação realmente acontecer, qual que é a consequência disso? Ou o que isso diz sobre você? Quando a gente vai fazendo isso, a seta descendente ajuda a gente a ir funilando aquela situação até que a gente chegue num pensamento realmente muito mais generalista. Uma crença realmente, algo muito mais generalista que diz respeito ao funcionamento do paciente em várias situações. E é isso que faz ele se sentir mal, é isso que faz ele se comportar de uma maneira bem disfuncional.
Quais exemplos nós podemos ter? O que eu gosto mais de usar é ir mal na prova. Então o paciente chega e pensa, eu vou mal na prova. E ele fica pensando sobre isso e fica muito ansioso. E isso dificulta às vezes ele de estudar. Porque tipo, eu vou mal na prova mesmo, não sei o que e tal. Tá. Aí a gente para e questiona. Ok, se você for mal na prova, qual o problema disso? O que pode acontecer? Bom, se eu ir mal na prova, isso significa, eu posso repetir de ano, ficar de exame. Isso, eu posso ficar de exame e posso ficar de exame, tá? Se você ficar de exame, qual a pior coisa que pode acontecer? Qual o problema disso? Aí eu posso repetir de ano, se eu ficar de exame. Você vê que conforme a gente vai funilando o questionamento, tende a ficar um pouco mais catastrófico também. Então eu posso repetir de ano, tá? E se você repetir de ano, né? Porque daí ele está falando, eu vou repetir de ano. Se você repetir de ano, o que isso diz sobre você? Isso diz que eu não sou um bom aluno, por exemplo. Ok. E se você não for um bom aluno, o que isso diz sobre você? Bom, se eu não for um bom aluno, significa que eu sou uma pessoa incompetente. Essa é a minha única função, então eu sou uma pessoa bem incompetente. Esse é o processo da seta indescendente. Quando a gente chega no eu sou incompetente, isso é a crença. Porque não é incapaz de fazer a prova. Não quer dizer, eu não consigo fazer a prova. Eu vou repetir de ano. Não. Ele está falando, eu sou incompetente de modo geral. Tá? Então essa é a crença central nesse caso. Não vou conseguir fazer uma apresentação. Vai ter uma apresentação na faculdade e o aluno fica assim, não vou conseguir fazer essa apresentação. Não vou dar conta de fazer esta apresentação. Por quê que não vai conseguir? O que pode acontecer? Aí se eu fizer a apresentação, as pessoas vão rir da minha cara. Eu vou errar e as pessoas vão ficar rindo da minha cara. Elas vão me julgar de certo modo. Ok. Então, se você fizer a apresentação, as pessoas vão rir da sua cara. Se isso realmente acontecesse, qual o problema disso? O que isso pode gerar de certo modo? Se as pessoas ficarem rindo da minha cara, eu vou errar, elas vão rir da minha cara e tudo mais, e elas vão acabar se afastando de mim. Eles vão ficar me caçoando e vão se afastar de mim. Certo? E o que isso diria sobre você, então, né? Se as pessoas acabarem se afastando de você, qual é a consequência disso? E o que isso diria sobre você? Isso diz que as pessoas realmente não gostam de mim. Que eu não sou bom o suficiente para elas. Isso significa que ninguém gosta de mim. Então, é uma coisa que a gente já chegou numa crença muito geral. Isso tem a ver com uma coisa de não conseguir fazer a apresentação na faculdade, mas que na realidade o medo do paciente é de cometer algum erro, de fazer alguma coisa errada e as pessoas se afastarem dele de certo modo. Que isso reforça a sua crença disfuncional de que ninguém gosta dele. Ou de que ele é estranho, às vezes. Então, às vezes a gente pode chegar, ao invés de falar porque ninguém gosta de mim, às vezes chega assim, eles vão perceber que eu sou estranho por conta dessa apresentação, e aí vão acabar se afastando de mim. Então aí, às vezes a crença é eu sou estranho. Eu não sou capaz. Pode ser variado as coisas aí, mas é a consequência dessa crença, aí se eles perceberem isso, é que as pessoas vão se afastar dele. E aí que tá o pulo do gato. Porque é justamente isso. Porque ele pensa assim, nossa, eu sou estranho. Se as pessoas perceberem que eu sou estranho, se eu me expressar, as pessoas vão perceber que eu sou estranho. Então, e se elas perceberem que eu sou estranho, elas vão se afastar de mim. Então, o que eu preciso fazer é não me expressar. É não fazer a apresentação. É uma ideia genial. No sentido de que ele está evitando que as pessoas percebam que ele é estranho, para que elas não se afastem dele. Para que elas não rejeitem ele, de certo modo. Então, nisso tudo, o pensamento, a crença do pensamento é não vou conseguir fazer a apresentação e tudo mais. E as pessoas vão rir da minha cara. E a crença é eu sou estranho. Ou, no outro exemplo que eu comentei, que as pessoas vão se afastar de mim porque ninguém gosta de mim. As pessoas, eu não sou uma pessoa amável e coisas nesse sentido. Você percebe que uma mesma situação podem gerar crenças, podem ter crenças diferentes por trás. Por isso também é muito importante esse tipo de questionamento, para você entender com aquele paciente, naquele caso específico,
qual crença está relacionada com aquele problema que ele está trazendo. Tá? Então, por exemplo, o paciente às vezes, eu não consigo lavar a louça, eu não consigo fazer nada. Paciente depressivo, às vezes. Não consigo nem lavar a louça. Tá. Se você, o que uma pessoa que não consegue lavar a louça, o que isso significa? Qual o problema real, né, de não conseguir lavar a louça? Bom, uma pessoa que não faz nada o dia inteiro e não consegue lavar a louça, essa pessoa é uma incapaz, é uma incompetente, certo? Então, se você não consegue lavar a louça, o que isso diz sobre você? Isso diz que eu sou incapaz, isso diz que eu sou incompetente. E isso às vezes é uma coisa que gera justamente todo aquele funcionamento onde ele fica pensando, sou incompetente, sou incapaz. Isso gera o humor depressivo dele, que gera então a falta de motivação, a falta de energia para ele fazer as coisas que ele deve fazer. E aí ele vê, tá vendo, eu sou incompetente mesmo. Isso reforça o humor dele, ele se mantém nesse processo. Eu entendendo muito bem que tem a ver com essa questão da competência, por exemplo, então eu já começo a entender, poxa, então eu preciso trabalhar com esse paciente alguma coisa que demonstre para ele que ele é mais capaz do que ele imagina. Ele precisa perceber que ele é mais competente do que ele imagina. Aí eu posso desenvolver estratégias em cima disso. Tá? Então não estou trabalhando diretamente com a crença, mas eu posso pensar em estratégias para ir trabalhando indiretamente aí essa crença. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.